Queremos dar hoje continuidade ao nosso estudo, essa série de mensagens sobre a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos inicialmente hoje completar um tema que iniciamos na oportunidade anterior, exatamente naquele ponto em que o Senhor Jesus faz uma revelação acerca de si mesmo. Ele chama a si mesmo de, ou refere-se a si mesmo como o Filho do Homem. Vamos ler um versículo no Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 49 a 51. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Por que te disse que te vi debaixo da figueira? Crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Eu li essa expressão, o Filho do Homem. Essa é provavelmente a primeira vez que o Senhor menciona essa expressão. Vamos orar antes de prosseguir? Amado Senhor, graças te damos. É só a sua misericórdia, sua bondade que nos permitem reunir mais uma vez e juntos estudar a sua palavra. Nós lembramos do maravilhoso sangue do Senhor que nos limpa dos nossos pecados, que nos purifica das nossas injustiças, que nos qualifica para estar na sua presença. Nunca é o que nós fazemos, deixamos de fazer, mas sempre esse sangue maravilhoso que nos dá acesso à sua presença. Muito obrigado, Senhor. Nós temos sim a expectativa de que o Senhor fale conosco hoje, por meio da sua palavra. É a oração que nós fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós tínhamos visto como nesses 51 versículos do capítulo 1 do Evangelho de João, há 16 referências diferentes à pessoa do nosso Senhor. Quase como que se você falasse 50 frases, a cada 3 frases você apresentasse um nome diferente para descrever a mesma pessoa. Eis que João, o evangelista, nos dá aqui nesse capítulo. Isso nos mostra algo que ocorreu com ele, especialmente porque nestes 51 versículos tem a descrição da primeira vez que João encontrou a Jesus. A vida dele mudou. E a partir desse primeiro encontro, nós vemos como que o restante dos dias de João foi simplesmente seguir a esse Jesus que ele encontrou. O restante da vida dele foi estar envolvido com essa personalidade fascinante, se é que nós podemos nos referir assim, ao amado Senhor Jesus Cristo, ao bendito Filho de Deus. Mas nós vimos que dessas 16 referências ele começa com uma mais elevada, se é que podemos dizer assim, dizendo que ele é o Verbo, ele é Deus, e depois vai falando que ele é luz, ele é vida, ele é o primogênito, ele é o unigênito do Pai, ele é o Cordeiro de Deus, ele é o Mestre, ele é o Rabi, ele é o Cristo, ele é o Messias. E quando chega então nesse versículo 51, ele vai falar que ele é o Filho do Homem. Ele é verdadeiramente Deus e ele é verdadeiramente homem. E hoje nós queremos ver um pouquinho mais do que está envolvido nessa expressão Filho do Homem. E de novo é um assunto tão agradável ao nosso coração, tão agradável à nossa mente, porque nós estamos estudando as faculdades, os atributos, a beleza, o caráter do Senhor Jesus Cristo.
Isso é cristianismo. Você não pode ter um cristianismo sem Cristo. Graças a Deus por essa palavra. Hoje, nós pretendemos passar por um número muito grande de versículos bíblicos. Prepare a sua Bíblia para folhear rapidamente. Claro que se você não tiver a sua Bíblia consigo agora, não tem problema. Você tenta guardar na memória essas coisas que nós estamos mencionando e quando você tiver tempo ou em outra oportunidade, pode fazer a pesquisa junto conosco. A primeira coisa que nós queremos repetir em relação a essa expressão filho do homem é que foi uma expressão cunhada pelo próprio Senhor Jesus. Ninguém a tinha utilizado antes dessa forma como ele usou e ele foi o único praticamente a referir a si mesmo como o Filho do Homem. Tem uma única exceção, quando depois de ele ter dito alguma coisa a respeito desse Filho do Homem, uma das autoridades o questiona quem é esse Filho do Homem. É a única vez que essa palavra Filho do Homem é empregada nos evangelhos por uma outra pessoa que não o próprio Senhor. E esse termo aparece mais de 80 vezes. Então nós vemos que o Senhor queria mostrar alguma coisa. E ele fala assim, vereis então o Filho do Homem, o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E a primeira coisa que nós queremos chamar a atenção aqui é que essa expressão Filho do Homem é uma referência à humanidade do nosso Senhor. Quando Felipe fala, tu és o Filho de Deus, João capítulo 1, versículo 49, ele está trazendo uma revelação vinda lá do Antigo Testamento. Como nós vimos, por exemplo, no Salmo 2, lá tem uma referência ao fato do Senhor ser o Rei de Israel, ser o Filho de Deus, mas o Senhor quer ampliar a compreensão do Natanael. Ele é sim o Filho de Deus, mas ele é também o Filho do Homem. E esse Filho do Homem é uma referência à humanidade do Senhor Jesus Cristo. Ele é Deus Todo-Poderoso, que tem o poder para nos salvar. Se não fosse Deus, não poderia nos salvar. Mas ele é homem, que pode nos compreender de maneira perfeita e também pode tomar o nosso lugar. Isso é o que aconteceu na cruz. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, ele oferece a si mesmo como um sacrifício para Deus. Ele paga o nosso pecado entregando a sua própria vida lá na cruz. Que vida? Como uma vida como homem. Deus não morre. O homem morre. Ele, como homem, tomou o nosso lugar lá na cruz. E levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas dores. Tudo ele levou lá sobre si, morrendo a morte que deveria ser a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a sua vida. Graças a Deus por isso. É por isso que quando ele se refere a esse anjos de Deus, o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, nos lembra certamente aquela passagem em que o Jacó teve uma experiência com Deus, lá no Antigo Testamento. Jacó, por causa das suas trapalhadas, das suas enganos, mentiras, das suas tentativas de obter a bênção de Deus por meios humanos, ele engana seu pai, rouba algo do seu irmão e se encontra numa posição em que ele tem que fugir de casa. Longe dos seus pais, longe dos seus bens, praticamente só com uma roupa que tinha sobre si, Jacó se deita, repousa sua cabeça numa pedra, adormece e tem um sonho. Nesse sonho Deus aparece para o Jacó e fala com ele e renova as promessas que Deus havia feito para o seu avô Abraão.
e para o seu pai Isaque, e estende essas promessas para o Jacó, dizendo que o abençoaria, que faria dele uma grande nação e que da descendência do Jacó ele abençoaria todas as famílias da terra. E o Jacó vai dizer assim: eu não sabia que esse lugar aqui é a porta do céu, é a casa de Deus. E o Jacó faz um voto e nós vemos como essa história continua. Mas o que nós queremos chamar a atenção aqui era que Jacó não sabia que Deus estava ali. Jacó pensou que ele estava sozinho, exatamente como Filipe debaixo da figueira, que é encontrado nessa narrativa aqui. Quando ele pensou que estava sozinho, Deus aparece para ele. Claro que lá no Antigo Testamento foi numa forma de sonho, mas aqui no Novo Testamento, esse sonho se transforma numa realidade. Qual que é a realidade? Deus aparece para nós na pessoa de Cristo Jesus. A Bíblia tem um dos versículos que é talvez um dos mais tristes, na minha opinião, quando fala assim: ninguém jamais viu a Deus. Por que ninguém jamais pôde ver a Deus? Porque os nossos olhos, por causa do pecado, ficaram impossibilitados de enxergar a Deus e permanecer vivos. Agora, você pode imaginar o que significa uma vida sem poder ver a Deus? Qual o sentido? Se os nossos olhos não podem ver aquele que nos formou, é como que nós não pudéssemos ver a face da nossa mãe. Mas, graças a Deus, esse versículo não para aí. Abre comigo em João capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. Essa é a primeira parte do versículo. Muito triste. Por que ninguém jamais viu a Deus? Porque todos nós pecamos. Porque nós somos destituídos da graça de Deus, destituídos da glória de Deus, destituídos da capacidade, pelo fato de termos perdido a santidade no pecado do Adão, destituídos da capacidade de ver a Deus sem morrer. Mas graças a Deus esse versículo não para aí. Depois da vírgula prossegue. O que vai dizer? O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Jesus Cristo revela Deus para nós. E aí nós podemos pegar a mesma conclusão do Jacó. Esse lugar é a porta do céu, é a casa de Deus. A partir daí, o céu pode se abrir para mim e para você. É isso que é o Senhor Jesus. Num versículo ele fala assim: ó, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagens. Exatamente como aconteceu com Jacó. Ele pensava que ele estava sozinho, destituído, empobrecido, sem um futuro, e Deus aparece para ele. E o Jacó agora tem um futuro. O dia em que nós conhecemos a Deus, na face de Jesus Cristo. A partir daí, começa o primeiro dia do resto das nossas vidas, como foi com João. A partir daí a nossa vida tem um propósito. A partir daí a nossa vida tem um sentido. E esse sentido é receber vida em Jesus e essa vida em abundância. Essa é a maravilhosa consequência de conhecermos a Deus na pessoa de Jesus Cristo. É Jesus quem vai revelar o Pai. É Jesus quem vai nos mostrar quem é Deus. E é o próprio Senhor Jesus que vai nos mostrar o caminho para Deus. Muito bem. Jesus é o Filho de Deus. Filipe já sabia isso. Mas agora Jesus está dizendo que ele é o Filho do homem. Filho de Deus fala da natureza divina. Filho do homem fala da natureza humana. E em Jesus Cristo, a natureza divina e a natureza humana se encontram. Os céus e a terra se encontram, graças a Deus. E nós vamos ver que é verdade. O Senhor Jesus Cristo, por esse título, está dizendo, ele é efetivamente humano, verdadeiramente humano. Ele é o Filho do homem, mas presta atenção, não é um filho de um homem, ele é o Filho do homem. Porque ao mesmo tempo que ele é humano, ele é
incomparavelmente superior a todos os humanos como nós. Ele não é como nós, ele é Deus e é também homem. Abre comigo em Mateus no capítulo 16. Conforme eu havia prometido, muitos versículos hoje. Mateus 16, 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Mateus 16, 16 agora. Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Está vendo aí? Ele chama a si mesmo como Filho do Homem e aceita que Pedro se refira a ele como o Filho do Deus vivo. E o Senhor prossegue dizendo: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Para Filipe, ele revela ser o Filho do Homem. Aqui em Mateus 13, ele confirma que esse, a quem o Senhor Jesus refere como Filho do Homem, é nada mais, nada menos do que o próprio Filho de Deus. O Filho do Deus vivo. E quando ele atribui a si mesmo esse nome Filho do Homem e aceita que se lhe chamem o Filho de Deus, ele está dizendo: vocês entenderam perfeitamente bem. O Filho do Homem é o mesmo Filho de Deus, a mesma pessoa. Duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, combinadas de maneira perfeita naquele que revela Deus a nós perfeitamente. E agora nós vamos ver como que esse Filho do Homem evidentemente é superior aos demais, aos filhos dos homens, por causa dos atos de poder atribuídos a ele. Vamos ver um exemplo? Abre comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Versículo 1. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Olha que relato impressionante. Um paralítico, provavelmente paraplégico, senão não estaria no seu leito, é trazido à presença do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus se propõe a curá-lo, mas antes disso faz uma daquelas afirmações desafiadoras. Ele diz: filho, os teus pecados estão perdoados. E antes do milagre no paralítico, tem esse milagre, essa ação sobrenatural
do Senhor ao perceber no seu espírito o que aqueles homens estavam pensando. Não sei se você já viu como nesse milagre é 2 em 1. Um é o milagre do paralítico mais óbvio, mas o outro é o milagre do Senhor Jesus Cristo ter conseguido ler, por causa do seu espírito, aquilo que aqueles homens estavam pensando no seu coração. Estavam duvidando da pessoa do nosso Senhor. E ele disse assim, o que é mais fácil? Dizer, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, toma o teu leito e anda. E ele prossegue dizendo, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Está vendo esse relato aí? Mostrando como o Senhor Jesus, de fato, atribui a si mesmo o título Filho do Homem e, ao mesmo tempo, mostra que esse Filho do Homem está incomparavelmente acima dos filhos dos homens. Ele é maior, ele tem poder, ele não é meramente um homem, ele é a palavra que se fez carne. É o Filho que, tendo essa natureza divina, se une agora a uma natureza humana. É o Filho do Homem que assume carne e sangue. Abre comigo em João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. A glória como do unigênito do Pai. Se nós percorrêssemos essas mais de 80 referências ou menções da expressão Filho do Homem, nós obteríamos uma informação completa a partir da Bíblia sobre essa expressão. Nós veríamos que ela compreende duas linhas de pensamento. Por um lado, é o título que o Senhor usa com mais frequência, fazendo referência ao que Ele é enquanto estando aqui na Terra. Mas também fala da sua glória, da sua exaltação. Primeiro vamos ver essa primeira linha de pensamento que fala da sua humilhação e do seu sofrimento. Depois vamos ver que fala da sua glória, da sua exaltação. Primeiro versículo com relação à sua humilhação, Mateus capítulo 8, versículo 20. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. É uma das menções em que fala da humilhação do nosso Senhor. Eu lembro que alguém constatou que a casa onde o nosso Senhor Jesus Cristo morava era emprestada. O barco em que o Senhor Jesus Cristo muitas vezes andou e em ocasiões diferentes fez o seu discurso, ensinou seus discípulos, era emprestado. O travesseiro em que ele reclinou sua cabeça, quando navegando lá no mar da Galileia, era emprestado. Mas um dia a Escritura fala que ele reclinou a sua cabeça e fala que ele reclinou a sua cabeça na cruz. Ele andou aqui como sendo o mais pobre de todos, mas enriquecendo a muitos. Filho do Homem. Fala também do sofrimento do Senhor. Fala desse período de humilhação enquanto o Senhor está aqui na terra e fala do seu sofrimento. Marcos capítulo 8, versículo 31.
Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Marcos capítulo 10, versículos 32 em diante, 32 a 34. Estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante dos seus discípulos, e esses se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões, e Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Então nós vimos a sua humilhação, não tinha onde reclinar a cabeça, o seu sofrimento, mas também a sua exaltação. Agora sim, Mateus capítulo 24, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Também em Mateus capítulo 25, versículo 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se sentará no trono da sua glória. Capítulo 26, versículo 64. Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste, entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Quem pode vir sobre as nuvens? Quem pode usar as nuvens como meio de transporte? Somente Deus. Jesus Cristo é Deus. Conhecer a Cristo é conhecer a Deus. Ter Cristo é ter Deus. Comunhão com Cristo é comunhão com Deus. Levar Cristo no nosso coração é andar com Deus todos os nossos dias. Nós vemos aqui então esse Filho do Homem na sua humilhação por amor a nós e à vontade do Pai. Vemos este Filho do Homem na sua glória. É o que o Estevão viu quando viu o céu aberto. Abre comigo no livro de Atos. Atos no capítulo 7, versículo 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. O que nós vemos aqui? Um homem no céu. Jesus. Esse homem no céu, que é Deus, é esse mesmo que veio a essa terra e, sendo Deus, assumiu a forma humana, carne e osso. Viveu uma vida humana perfeita aqui nessa terra. Ofereceu essa vida humana como oferta pelos nossos pecados. Passou pela morte, sim, mas não pôde ser retido pela morte porque nele não havia pecado. Ele ressuscitou, foi exaltado e assentou-se à destra de Deus na glória da majestade. E agora ele tem em si, pela primeira vez em toda a história,
uma humanidade aperfeiçoada. Uma humanidade que passou pela morte e que venceu a morte e que está na presença de Deus. E é essa mesma humanidade, essa mesma vida humana e divina ao mesmo tempo, que Ele oferece a todo aquele que nele crê. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Essa vida que Ele oferece, e essa vida, diferente da nossa vida humana, que não pode ver a Deus, essa vida pode sim, e graças a Deus, um dia em nós nos possibilitará ver a face do nosso Deus. Nós poderemos ver a face da nossa mãe, do nosso Criador. Veremos a face daquele para quem nós viemos a existir. O sentido da vida, a razão da vida, o propósito da vida é para que nós pudéssemos ver a Deus. Todo cristão deveria ser como aquele Simeão. Depois que nós recebemos o nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos duas opções. Uma opção é continuar vivendo aqui nessa terra, para servi-lo. Mas a outra opção, que também é igualmente boa, é agora nós já podemos ir daqui, porque nós já conhecemos Deus. Nós já alcançamos o propósito para o qual nós fomos criados. Nós já alcançamos o motivo pelo qual nós viemos a existir, para encontrá-lo. Às vezes nós pensamos que nós existimos por causa das coisas que aqui embaixo ocorrem. Mas infelizmente, na grande maioria das nossas vidas, se não na totalidade, nem todas as coisas que aqui embaixo ocorrem são boas. Jacó pôde resumir a sua vida como seus dias eram curtos e com muito sofrimento, curtos e maus. E quem de nós, quando consideramos a nossa vida, abstraímos dela a pessoa de Deus, quem de nós pode dizer que os nossos dias são suficientemente longos e bons? A maioria do nosso tempo aqui nessa terra é sofrimento. Concorda comigo? Para que a gente veio aqui? Para uma coisa, para que de alguma forma, durante essa nossa curta passagem nessa terra, no meio de tantas tempestades, nós pudéssemos encontrar a razão da nossa vida, Deus em Jesus. E uma vez tendo-o encontrado, nós podemos ficar ou nós podemos partir. O nosso propósito já foi alcançado. Tendo encontrado Jesus, nós sabemos que nós encontramos a vida. Ainda que venhamos a morrer, nós viveremos. Ainda que adoeçamos, nós seremos curados. Ainda que tenhamos passado por muitos traumas, um dia Deus, o próprio Deus, enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Todas as noites que nós passamos, todas as tempestades que nós experimentamos, todas as dificuldades que nós passamos vão se dissolver e vai ser como no nascimento de uma criança. Todas as dores de parto terríveis que foram passadas, todo o sofrimento que isso envolveu vai ser substituído por alegria. Nós trocaremos de roupa. Ao invés de trajes de pranto, teremos túnicas de alegria. Teremos alcançado o propósito da vida. Agora, tem uma coisa a mais que o Senhor Jesus Cristo quer ajudar o Natanael a entender. Porque Natanael disse em João capítulo 1, versículo 49, volta para lá por gentileza, tu és o rei de Israel. Mas o Senhor Jesus Cristo, ao falar que Ele é o Filho do Homem, Ele quer, de alguma forma, desnacionalizar um pouquinho a visão do Natanael. Lembra que nós já vimos como que os judeus, acertadamente, esperavam que Jesus viesse como o rei dos judeus.
mesmo depois da morte e ressurreição do nosso Senhor, quando ele passou aqueles 40 dias falando para eles sobre o reino, os discípulos perguntaram: quando é o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Então, enquanto que ele é verdade, ele é rei de Israel, mas eles esqueceram de que o Senhor Jesus Cristo é o rei de toda a terra. A igreja hoje tem essa tendência a cometer esse equívoco. Imaginar que o Senhor Jesus Cristo não tem nada mais a ver com Israel. É o oposto do que eles tinham, como eles imaginavam que o Senhor Jesus Cristo somente tinha a ver com Israel. Quando o Senhor Jesus Cristo fala a respeito de si mesmo como o Filho do Homem, ele quer dizer que ele é mais do que o rei de Israel. Ele é o rei de toda a terra. Ele é o salvador da humanidade. Israel era e é um canal. Foi a nação através de quem nós recebemos a palavra de Deus. Nós não temos registro de que algum dos livros da Bíblia tenha sido escrito por alguém que veio das nações. É possível que alguns deles tenham sido escritos, mas não se sabe. Aqueles que temos conhecimento foram todos escritos por membros da nação de Israel, incluindo o Novo Testamento. Foi por meio deles que o Senhor Jesus Cristo nasceu. Mas eles eram um canal para que o Senhor Jesus Cristo fosse uma bênção universal. Neles seriam abençoados todas as nações da terra. E quando chegamos em Apocalipse, vamos ver o que é dito a respeito dele, capítulo 1 de Apocalipse. Versículo 4 nós começamos. Ele vai falar a João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, Apocalipse 1:4. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Viu ali no final do versículo 5? O soberano dos reis da terra. Ele é o rei de Israel, sem dúvida nenhuma, mas ele é mais que isso. Ele é o rei de todas as nações. Ele é o nosso rei. Agora presta atenção aqui, ó. Não diz que ele é o rei da igreja. A igreja não tem um rei. A igreja tem o cabeça. A igreja tem o pastor. A igreja tem um senhor. Mas aqui fala, ele é o rei de Israel. Natanael nos ajuda a ver isso. E ele é o rei dos reis. Bendito seja o nome do nosso Senhor. Agora tem um outro aspecto que nós queremos comentar antes de deixar esse tema. Qual que é esse outro aspecto? É quando nós pensamos de onde o Senhor teria tirado essa expressão, filho do homem. É verdade, se nós formos ao Antigo Testamento, nós veremos que o Ezequiel refere a si mesmo como sendo o filho do homem, ou Deus se refere a Ezequiel dizendo filho do homem. E provavelmente nesse contexto era para lembrar que, embora o Ezequiel tivesse tantas revelações e magníficas revelações, ele tinha que se lembrar que ele era pó, que ele era um homem. Por incrível que pareça, infelizmente, nós seres humanos somos assim. Teve alguém que falou assim, não existe maior desgraça do que alguém orgulhar-se da graça.
que a graça é um favor que nós não merecemos. Como é possível que alguém, por receber graça, um dia se torna orgulhoso? Infelizmente, acontece. Alguns de nós ficamos tão embevecidos com a grandeza da revelação de Deus, tão maravilhados com esse fato de que Deus pode nos usar e quer nos usar. Aí quando Deus usa, você acaba pensando de si mesmo mais do que convém. Sabe o que está escrito lá em Romanos? Não penseis de vós mesmos acima do que convém. Mas infelizmente é possível isso acontecer. E nesse caso nós precisamos lembrar, nós somos apenas homens. E por enquanto, homens suscetíveis ao pecado. Nós não deveríamos mais ser pecadores contumazes, que permanecem no pecado, praticando o pecado, repetindo o pecado, pois nós fomos perdoados. Nós somos pecadores perdoados, mas não devemos esquecer que, embora tenhamos sido perdoados, nós ainda somos suscetíveis ao pecado. O poder do pecado sobre nós foi anulado pela obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos agora dizer não às tentações, mas em qualquer momento, qualquer descuido, claro que é possível que o pecado encontre um caminho em nós. Qualquer prova disso, todos nós ainda morremos. E a morte é fruto do pecado. Não quer dizer que nós devemos viver no pecado, ao contrário, agora nós podemos não viver no pecado. Mas nenhum de nós pode dizer que não tem pecado, né? Se alguém de nós disser que não tem pecado, engana-se a si mesmo, faz a Deus mentiroso. Então nós não podemos e nem devemos nos orgulhar de nada, muito menos da graça. Então Deus permite que Ezequiel seja chamado filho do homem, para que ele se lembre que ele é só homem. Mas a outra referência ao Filho do Homem nos é dada no livro de Daniel. E dessa referência, sim, Daniel capítulo 7, pode ir abrindo lá sua Bíblia, nós acreditamos que o Senhor Jesus toma essa expressão e agora ele explica ela para nós. Daniel capítulo 7. Nesse capítulo de Daniel, ele tem uma visão e enxerga as assim chamadas 4 bestas. Se você lesse todo esse capítulo, a partir do seu primeiro versículo, essas bestas, esses animais selvagens e terríveis, eles são empregados pelo Espírito Santo para descrever reinos humanos. Viu aqui a expressão do Filho do Homem vindo com as nuvens? Viu o Filho do Homem se dirigindo ao Ancião de Dias? Quem é esse Ancião de Dias? É uma figura para referir-se a Deus, ao Deus eterno. E o que acontece com esse Filho do Homem? Foi-lhe dado domínio, foi-lhe dado glória, foi-lhe dado o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Deixa eu fazer um parêntese aqui, para comentar a agonia que nós passamos quando olhamos o nosso governo humano. Quanta incerteza, quanta injustiça, quanto desequilíbrio, quanta insegurança. Sempre que nós olhamos aqui para essa terra, quanto desânimo. Mas quando nós colocamos os nossos olhos naquilo que Deus está estabelecendo em Cristo Jesus, quanto consolo,
quanta paz, quanta confiança nós podemos ter, não só no presente, mas também no futuro. Um futuro maravilhoso nos aguarda. Que futuro é esse? Aquele dia em que o Filho do Homem, nosso Senhor Jesus, estabelecer o seu reino aqui sobre a terra. De paz, de justiça, de igualdade. Que dia maravilhoso. Mas não poderíamos sair dessa menção aqui sem chamar a atenção para o fato que aqui desvia com as nuvens do céu, não o Filho do Homem, mas um como Filho do Homem, que volta a reforçar o nosso entendimento, conforme estávamos compartilhando com os irmãos, de que ele é efetivamente homem. Mas ele não é somente homem, ele é também Deus. Por isso vai dizer um como o Filho do Homem. Que revelação maravilhosa. Abra comigo em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 13. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Novamente, vemos aqui, semelhante a filho de homem. Agora nós sabemos por que, então, a Escritura vai empregar a palavra semelhante. Porque ele é efetivamente homem. Mas não somente homem. Ele é também Deus. Nós bendizemos o nome do nosso Senhor por isso. Quando vemos o nosso Senhor Jesus Cristo na glória, quando vemos o nosso Senhor Jesus Cristo à destra de Deus, nós vemos um homem na glória. Ele foi preparar um caminho para nós. É como que se nós tivéssemos um irmão que ficou famoso. Às vezes a gente não consegue concluir o curso superior. Em geral, quem quer se dar bem da vida não vai estudar não, né? Vai direto ganhar dinheiro. E a gente é bem sucedido. Mas fica com uma pontinha assim pensando, imagina se eu fui bem sucedido sem curso superior. Imagina com. Aí a gente não conseguiu fazer o nosso curso superior, mas tem um irmão nosso, que é pobre, é verdade. Mas ele conseguiu, formou, está lá, trabalhando no governo. Tem um cargo que chama a atenção. Aí você olha e diz assim, olha lá aquele lá, ó. Aquele lá é meu irmão. Hoje nós podemos, respeitando as devidas proporções, né? Porque o nosso Senhor é incomparavelmente maior e melhor do que qualquer um irmão nosso podia ser, mas nós podemos olhar para Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo, evidentemente com os olhos da fé, a partir daquilo que a Escritura nos revela, e dizer assim, aquele lá é meu irmão. Ele venceu. Ele está na glória. Ele representa a família, ele honra a família, ele dignifica a família. Nenhuma outra das famílias da terra pode dizer o que nós, seres humanos, podemos dizer, que Deus assumiu a nossa natureza para que nós pudéssemos compartilhar da natureza dele. Não é impressionante isso? Não é motivo de nos levar a prostrar-nos diante de Deus? Não é motivo de nós o adorarmos e dizer santo, santo, santo é o Senhor, grande é o Senhor? Quem é que pega os seus inimigos
limpa-os, trata-os, veste-os, dignifica-os e os torna dignos de poder assentar-se na sua mesa e desfrutar da sua glória. Quem que faz isso? Somente Deus. E é isso que Deus fez conosco quando nos deu Cristo Jesus, o Verbo de Deus, que era Deus, a luz, a vida, o primogênito, o Verbo que se fez carne, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Mestre, o Cristo, o Filho de Deus, o Rei de Israel, aquele de quem Moisés e os profetas mencionaram, o Filho do Homem. Tudo isso Ele é. Que assunto maravilhoso, que assunto inesgotável esse a respeito do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Nós bendizemos o nome dele por causa disso. Com isso, hoje nós queremos encerrar então essa parte relacionada a esses primeiros eventos na vida ministerial do nosso Senhor Jesus Cristo, e na outra oportunidade nós queremos iniciar com um tema novo, que é aquele milagre que o Senhor realizou em Caná da Galileia. Nós lembramos então que o primeiro ato de ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, a primeira obra do nosso Senhor Jesus Cristo não foi um milagre de cura, um milagre de maravilhas, como nós veremos, mas o primeiro ato foi chamar aqueles homens para andarem com Ele. O primeiro chamamento que eu e você também recebemos e que ecoa já há 20 séculos, quase 2000 anos, 2000 anos. Segue-me. Você viu a Jesus um dia? Segue Ele. Faz dele o seu alvo, faz dele a sua meta, ser agradável a Ele, ser útil a Ele, servi-lo, amá-lo, conhecê-lo, dele testificar, experimentá-lo, com Ele andar. Esse é o nosso principal e primeiro chamamento. Todas as demais coisas na assim chamada vida cristã devem ser simplesmente uma decorrência desse fato. Quer você seja muito frutífero, quer você seja uma bênção, quer você seja conhecedor das Escrituras, quer você seja cheio de amor, quer você seja usado mesmo por Deus, todas essas coisas são simplesmente decorrências de andar após a Jesus. Dia a dia, conhecendo-o mais e melhor, amando-o mais e de maneira mais profunda, ouvindo-o, falando com Ele. Graças a Deus por isso. Um dia Jesus veio aqui a essa terra e por causa disso nós não precisamos mais andar sozinhos. Graças a Deus. Ele é Filho de Deus, mas Ele é também o Filho do Homem. Vamos concluir com uma ou duas palavras de oração. Senhor, me dê pernas para seguir seu Filho Jesus. Me dê sabedoria, Senhor, que vem do alto, para seguir seu Filho Jesus. Me dê, Senhor, um coração adequado para seguir seu Filho Jesus. Ó Deus, me capacita, Senhor. Me dê sabedoria espiritual para seguir seu Filho Jesus. Obrigado, Senhor, pelo seu Filho amado, querido Filho Jesus. Amém. Por mim, por todos que estão aqui naquela cruz. Amém. Mudou a nossa vida. Amém. Nos deu, ó Deus, nos deu um futuro tão maravilhoso. Amém. Acabou, Senhor, aquilo que eu vivia procurando, Senhor.
e não achava, e não sabia o que era seu filho Jesus. Amém. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por poder estar aqui orando ao Senhor e agradecer ao Senhor por Jesus Cristo, por essas palavras, por essa pregação, Senhor. Amém. O Senhor grava ela no meu coração, na minha mente, para que eu possa nunca esquecer a maravilha que é Jesus para nós, Senhor. Amém. Nosso querido e amado irmão. Amém. Oh Deus, que privilégio. Te agradeço em nome dele. Amém. Amém, Senhor.